Então o dólar ele vem sim, né, trazendo alguns sinais de trégua desde o começo do ano, né? Então ele vem nessa trajetória de queda, não foi de ontem ou desse tempo mais recente. Né? Quando a gente teve ali no começo do ano as notícias de que a China reabriria, né, mais a sua economia, que diminuiria ali as suas políticas relativas a medidas de proteção à Covid, a Covid zero, a gente vê que a gente começa a ter ali uma queda do dólar. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu acho que marca ali a trajetória de queda do dólar, justamente porque uma reabertura da China estimularia o preço das commodities a subir e isso atrairia fluxo estrangeiro aqui para o Brasil, uma vez que empresas grandes, empresas ligadas às commodities, são aí a principal opção do investidor estrangeiro quando ele entra na nossa bolsa. Claro que aqui vale ressaltar que esse capital assim como entra, né, de uma forma, às vezes, até num fluxo mais aumentado, ele também sai quando atinge os ganhos ali buscados. Então, não é um capital de longo prazo, é um capital que busca a especulação de curto prazo. Então, eu trouxe aqui um gráfico para vocês, né, até para vocês acompanharem comigo esses marcos que fizeram o dólar chegar ao patamar de 4,94 ontem ao longo do dia. Então, a gente tem aí a reabertura chinesa, que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Foi a divulgação ali que realmente teria essa abertura. Então, no dia 9, a gente já tem ali uma queda do dólar. No dia 26 de janeiro, a gente passa a ter uma expectativa de um aperto monetário menor nos Estados Unidos, outro ponto que favoreceu bastante os emergentes, né? Porque quando a gente tem uma redução ali do ritmo do aumento dos juros nos Estados Unidos, que foi inclusive ali concretizado na quarta-feira, a gente começa a ter um fluxo também saindo dos Estados Unidos e enfraquecendo o dólar. Então o recurso vai buscar ganhos maiores em juros e o Brasil, né, como a gente já falou algumas vezes aqui, tem a maior taxa real do mundo de juros. Então, descontada a inflação, a nossa taxa real é bastante alta, a nossa taxa de juros é bastante alta, hoje liderando aí as taxas de juros do mundo em 8%. Então, o recurso também vai buscar esse ganho quando os juros nos Estados Unidos começam a mostrar uma diminuição de ritmo. E no dia 26 de janeiro, a probabilidade ali do juros nos Estados Unidos ter um aumento menor de 0,25% foi a 98%. Então o mercado já estava esperando que em janeiro teria ali uma queda, né, nos aumentos dos juros que estavam ali em 75%, 0,5% e depois 0,25%, que foi o que aconteceu na super quarta, né, quando a gente teve a decisão do Copom de manter a Selic em 13,75 e os Estados Unidos diminuiu esse ritmo, aumentando só 0,25 ponto percentual na sua taxa, né, a gente teve mais um impulso aqui, atraindo esse recurso para um Brasil que não abaixou a taxa, não tem uma previsão de corte até aí no primeiro semestre dessa taxa de juros, então atraiu esse capital, o que fez com que na quinta, né, que foi ontem, o dólar atingisse 4,94, né, o menor patamar desde maio, ali na verdade finzinho de maio, comecinho de junho, que ele estava em 4,77, ele chegou a 4,94 ao longo do dia, mas no final do dia encerrou a 5,5 ali, em queda de 0,30. Hoje de manhã, antes da abertura do mercado, o dólar estava 5,9, como vocês podem ver no gráfico, mas agora, né, com a abertura do mercado, ele já chegou a 5,6 novamente, trazendo uma variação bem pequena em relação a ontem, que ele fechou em R$ 5,04. Então a gente tem essa trajetória do dólar, né? Ele chegou a esse nível aí que a gente chama até de suporte de 4,94, já renovando essa possibilidade de queda até maior aí para em volta de 4,80, coisa assim. Então, caso a gente tenha novamente um fluxo estrangeiro que acabou saindo ontem da nossa bolsa, até para realizar esses ganhos que tinha tido nas commodities, a gente pode ter aí um dólar até caindo um pouco mais nesse começo de ano. Só deixar uma coisa que é interessante, gente, isso até para vocês entenderem um pouco como é que funciona a psicologia no mercado financeiro, né? Em tese, todo número tem igual importância, né? 4,77 não é mais ou menos especial do que 4,93 e não é mais nem menos especial do que 5,00. Mas a gente tem alguns níveis que a gente chama de níveis psicológicos. Então, por exemplo, na Bolsa, 100 mil pontos, né? Porque é aquele negócio que vira manchete. A Bolsa pela primeira vez acima ou abaixo de 100 mil depois de tanto tempo.
E no dólar, os R$ 5, né, é um nível psicológico muito importante, assim como 5,50, 5,5. Então são esses níveis, vamos chamar assim, de redondos. Então veja que aqui para trás, todas as vezes que ele chegava perto de 5, se a gente traçasse uma linha de 5 aqui, ele batia no 5, voltava. Batia no 5, voltava. E batia no 5. É assim que a gente define o que a gente chama de suportes, que é uma coisa que fica embaixo, né? Ou seja, sustenta, e resistências. Aqui o 5,50, vocês vão ver que ele também serve como uma resistência, onde ele tenta romper e não rompe. Então, só para as pessoas terem um pouco, enfim, aqui um aculturamento, né, do que se fala no mercado financeiro. Boa, Edu, boa. E a Débora tem também dados da produção industrial brasileira, né, Débora? Exatamente. O IBGE divulgou hoje pela manhã a produção industrial brasileira de dezembro de 2022, então a gente está olhando para o mês passado ainda e o fechamento do ano. Em dezembro, a produção industrial nem cresceu e nem caiu, ela ficou estável em 0%, né? Então a gente vê que o Brasil ele vem aí com uma desaceleração industrial bastante forte, uma fragilidade bastante forte aí da nossa produção industrial, e dezembro não apresentou nem queda e nem crescimento da produção. Isso fez com que o acumulado em 12 meses chegasse a um negativo de 0,7%, então em relação aí ao que começamos o ano ou como terminamos o ano passado, a produção industrial encolheu 0,7%, e em relação aí ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, dezembro do ano passado, caímos 1,3% na nossa produção industrial. Então a gente vê, né, que teve aí um ano bem difícil para a indústria no Brasil. E quando a gente olha tanto bens de consumo como bens ali de capital, bens intermediários, no acumulado em 12 meses, todos caíram. Então, os bens de capital, que são aqueles bens que produzem outros bens, tiveram redução de 0,3% em 2022. Os bens intermediários, eles tiveram ali uma queda de 0,7%, né, que são aqueles bens que não são nem de consumo, nem produzem outros bens, eles estão ali no meio do caminho, vamos dizer assim, para tentar ser mais didática. E os bens de consumo, que são aqueles que consumimos, tanto os duráveis quanto os não duráveis. Aqui, duráveis são aqueles como geladeiras, televisões, e os bens não duráveis seriam aí, né, semiduráveis e não duráveis, os bens de consumo ali mais recorrentes da nossa economia. Então, vestuário, alimentação, todos eles caíram, né? Então, quando a gente pega os bens de consumo, 0,8% de queda no ano, os bens duráveis tiveram a pior marca de 2022, caíram mais de 3% no ano, e os bens semiduráveis e não duráveis, que têm até uma procura maior, até pelo seu preço, né? Então tem ali uma previsão, uma demanda maior também, isso a gente vê quando a gente também olha os dados de comércio, né, que acabam refletindo essa demanda da indústria, né? A gente vê que eles caíram 0,2%. No geral, a indústria encolheu 0,7%, evidenciando aí o que a gente já vem falando há bastante tempo, que é essa desaceleração e essa fragilidade da nossa produção industrial brasileira.